Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à lição 92 de um curso em milagres. Milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Tem muito disso de a gente se considerar fraco, incapaz, né? E nós achamos que Deus gosta da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, né? Eu sou pequeno, tu és grande, Senhor, não é o que a gente aprende, que isso é humildade, né? E eu lembro de uma passagem do livro dos professores, do manual dos professores, que Cristo diz que isso não é humildade, que isso é arrogância, porque tu é filho de Deus e tem tanto poder quanto teu pai, porque essa é a tua herança como filho do Criador. Então, vai e faz o que tu tem que fazer. Para de dar desculpa de que tu é fraco, de que tu é incapaz e vai fazer o que você tem que fazer, né? Em outras palavras, é isso, né? Dá para entender muito bem isso. Eu acho isso muito incrível, porque Cristo dá uma segurança pra gente, ele diz: você não precisa ter medo, sou eu que escolho os meus professores. E em segundo lugar, você é um mediador, um mentor, mas quem faz, quem opera é Cristo através de ti, né? Essa consciência crística que habita em ti, que faz e opera os milagres. Então vai, tu não tem nada que temer, nada que ser inseguro. Até você ter consciência de que você é essa consciência crística, vai que eu vou te guiando. É bem interessante, isso dá uma segurança para nós trabalharmos, né? A ideia para o dia de hoje é uma extensão da anterior. Tu não pensas na luz em termos de força e na escuridão em termos de fraqueza. Isso é assim porque a tua ideia do que significa ver está presa ao corpo, aos olhos do corpo e ao cérebro. Assim acreditas que podes mudar o que vês, pondo pedacinhos de vidro diante dos teus olhos, usando óculos. Essa é uma das muitas crenças mágicas que vem da convicção de que és um corpo e de que os olhos do corpo podem ver. Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante a faculdade, no final da faculdade, eu tive assim um problema de vista cansada. Eu simplesmente sentava lá atrás e eu não enxergava o que o professor escrevia no quadro. Eu via borrões, eu não enxergava mais nada, assim, distante, né? E às vezes lendo também, embaralhava tudo e eu não enxergava mais nada. Eu tinha que dar um tempo para depois voltar. Eu até fiz meus óculos, fiz dois, né? Um mais levinho, um mais pesado, que era para eu usar. Enfim, mas hoje eu não preciso mais de óculos. Eu não sinto mais a necessidade de usar óculos, eu não sinto mais a vista cansada, eu não sinto mais nada disso. E eu nunca fiz nenhuma técnica para visão interessante, muito interessante. E foi durante o meu processo de buscar a minha espiritualidade que foi sumindo esse defeito visual, que foi sumindo. Que interessante, muito interessante isso. Tu acreditas que o cérebro do corpo pode pensar? Se apenas compreendesses a natureza do pensamento, poderias apenas rir dessa ideia insana. É como se pensasses que tens nas mãos o fósforo que ilumina o sol e lhe dá todo o calor, ou que mantém o mundo dentro da tua mão, bem preso até que o deixes ir. No entanto, isso não é mais tolo do que acreditar que os olhos do corpo podem ver e o cérebro pensar. Ele destrói tudo que a gente acredita no ego, né? Mas de forma muito gentil e delicada. Por isso que, é que nem eu digo, é o processo mais lindo de iluminação espiritual que eu já experienciei. E eu experienciei outros dois, tá? Processos, experiencio o tempo todo, né?
mas é muito lindo esse processo de Cristo, porque muito se fala em catarse. Eu não sei se você sabe o que é catarse. Catarse é uma palavra que é utilizada para limpeza, né? Que diz que tudo que a gente vai acumulando espiritualmente, emocionalmente, vai criando antimatéria, miasmas, enfim, vai criando coisas nos nossos corpos sutis, né? E também no corpo físico. E aí, quando a gente começa o processo de iluminação espiritual, a gente começa a fazer limpezas. E essas limpezas demandam catarses, ou seja, coisas que acontecem com você para limpar, tipo diarreia, vômito, dores de cabeça, entre outras coisas, né? No entanto, Cristo diz que isso é ego. Isso é ego. Por que você precisa sofrer para se iluminar? E quando ele disse isso, eu sempre pensei, nossa, eu não preciso sofrer para me iluminar. Eu já estava sofrendo até aqui. Agora chega de sofrimento. Já sofri 30 e poucos anos, eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais isso. Por que o meu processo de iluminação tem que demandar sofrimento? Aqueles chá que muita gente toma, né? Ou qualquer outro processo, aquela respiração disruptiva, entre outros processos de experiências, né? De expansão da consciência, né? Para que isso? Para que você busca isso? Né? É uma forma de autopunição. Eu preciso me limpar, eu preciso me punir pelos erros que eu cometi para poder me iluminar, ou para poder ter uma vida melhor, ou ficar mais perto de Cristo. E isso é o absurdo do absurdo, porque tu já é Cristo, tu já é a consciência crística. É simplesmente, deixa o ego de lado e começa a manifestar Cristo que você é. Mas eu não consigo sozinho. Beleza, tem as ferramentas terapêuticas e nenhuma delas é dolorosa. Essas que eu ensino, pelo menos, não são, né? Então, é isso. Não é doloroso o processo de iluminação, é alegria. Não quer trocas, Deus não quer trocas, Ele só quer você, só luz. Ele quer que você comece a emanar luz. E para emanar luz eu preciso ser feliz, eu preciso viver em paz. E pronto, e acabou, né? Aí você vai dizer, mas tem muitos professores que dizem que você precisa pagar o vaso chinês. É uma escolha pagar o vaso chinês. Mas a verdade é que quando você se ilumina, naturalmente você começa a trabalhar para o amor e para o bem. Eu atendo muitas pessoas de forma gratuita. E não é porque eu quero pagar o vaso chinês, é porque eu sinto prazer em fazer isso. Eu sinto amor em fazer isso, né? Então, não é por pagar um vaso, por pagar o vaso chinês, no caso, é um exemplo que o professor Hélio Couto usa durante uma palestra, que ele diz assim, que você entra numa casa e você quebra um vaso chinês de $5.000. Aí você diz, me perdoa, me perdoa. Aí a pessoa diz, sim, você está perdoado, mas me dá aqui o cheque de $5.000, né? O que isso quer dizer? Que você está sempre perdoado, mas tem que pagar o vaso chinês, né? E na verdade, não é que você não precise pagar o vaso chinês, é que existe uma forma de transcender isso, que é com a iluminação espiritual, é a consciência de que eu nunca pequei, eu nunca errei, eu sempre fui santo, fui inconsequente, cometi erros, mas nunca pecados imperdoáveis. E a partir do momento que eu me ilumino, eu passo a mudar as minhas atitudes e naturalmente eu acabo trabalhando pro amor, pro bem, pra paz, para iluminar meus irmãos, entendeu? Isso é natural. Não é uma coisa dar aqui o cheque, né? Vamos fazer uma troca então. Tu quer se iluminar, me dá o cheque. Não é assim. É um pouco mais embaixo, assim, mais sutil.
Vamos lá, então. É a força de Deus em ti que é a luz na qual vês, assim como com a sua mente que pensas. A sua força nega a tua fraqueza. É a tua fraqueza que vê através dos olhos do corpo e espreita na escuridão para contemplar algo que lhe seja semelhante. O pequeno, o fraco, o doentio, o moribundo, o necessitado, o desvalecido e o que tem medo, o triste, o pobre, o faminto, o que não tem alegria. Esses são vistos através dos olhos que não podem ver e não podem abençoar. A força ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantém o seu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma. Ela traz a luz na qual o teu ser aparece. Na escuridão percebes um ser que não existe. A força é a verdade sobre ti. A fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. Tenho vontade de falar tanto durante o exercício, mas não quero que passe o tempo. Porque, de novo falando sobre o pagar, né, que a gente tem muito isso de pagar, as religiões colocaram isso muito forte no ego, é tão difícil pra gente aceitar que eu sou só luz, que eu mereço só amor, que tudo que tem ao meu redor fui eu que criei, que eu posso criar diferente. É tão difícil porque é tão arraigado e é tão compartilhado com todos, com todas as mentes, isso, que eu acho que a maior dificuldade e a maior resistência à iluminação é isso. Você achar que vai ter que pagar por todos os seus erros, né? Isso faz as pessoas serem resistentes, tanto os vivos quanto os passados, né? Os que não têm mais um corpo físico, né? Eles acham que eles precisam pagar pelos erros que eles cometeram. E na verdade eles só precisam se iluminar. E a partir daí eles de bom grado, de bom coração, de boa vontade, vão trabalhar muito para a luz, porque isso gera um prazer e uma alegria infinitos e indescritíveis, né? É muito diferente do que pagar, do que sofrimento. Deus não quer sofrimento. A gente liga a ideia de pagar a sofrer, né? Sempre por causa que Cristo sofreu na cruz, né? Foi nos ensinado isso. Só que ele nos disse já milhões de vezes que ele não sofreu na cruz. Ele escolheu fazer essa passagem para provar que o pecado não existe através da ressurreição, né? E ele estava tão iluminado naquele momento, emanando tanto amor um com Deus, que ele não sentia nada que o corpo sentia. Ele não via com os olhos do corpo. É difícil pra gente que ainda tem um ego, um corpo, imaginar essa situação. Nem imaginar a gente não consegue. Ainda. Mas a gente vai não só imaginar, como vivenciar isso. A força ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantém o teu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma. Ela traz a luz na qual o teu ser aparece. Na escuridão percebes um ser que não existe. A força é a verdade sobre ti, a fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. A força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu. A fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez. Ela é doente e olha para a doença, que é como ela mesma. A verdade é um salvador e só pode exercer a vontade em favor da felicidade e da paz para todos. Ela dá a sua força a todo aquele que pede.
suprindo a todos sem limites. É aquilo, né? Você vai brigar com um braço de carne ou você vai utilizar Deus, né? Ela briga de forma fictícia, não tô falando brigar, né? Ela vê que a falta em qualquer um seria uma falta em todos, e assim dá a luz para que todos possam ver e beneficiar-se como um só. A sua força é compartilhada para que possas trazer a todos o milagre no qual eles se unirão em propósito, em perdão e em amor. A fraqueza que olha na escuridão não pode ver propósito no perdão e no amor. Vê a todos como diferentes de si mesma e nada no mundo que ela queira compartilhar. Julga e condena, mas não ama. Permanece na escuridão para esconder-se e sonha que é forte e conquistadora. Uma vitoriosa sobre limitações que apenas crescem na escuridão em enormes proporções. Ela tem medo, ataca e odeia, e a escuridão cobre tudo o que vê, deixando seus sonhos tão amedrontadores quanto ela própria. Aqui não há milagres, só ódio. Ela se separa do que vê, enquanto a luz e a força se percebem como uma só. A luz da força não é a luz que tu vês. Não muda, não vacila e não se apaga. Não passa da noite para o dia e de volta à escuridão até que amanhã venha outra vez. A luz da força é constante, tão segura quanto o amor, eternamente feliz em se dar, pois só pode dar a si mesma. Ninguém pode pedir em vão para compartilhar a sua vista, e nenhum daqueles que entrar na sua morada pode partir sem um milagre diante dos seus olhos, e a força e a luz habitando no seu coração. Ou seja, ao pedir a luz, os milagres vão habitar diante dos nossos olhos, e a força e a luz habitando em nosso coração. A força em ti oferecerá a luz e guiará a tua vista, de modo que não habites nas sombras vãs dos olhos do corpo. Que os olhos do corpo provêm para o auto-engano. A força e a luz se unem em ti, e onde se encontram está o ser pronto para abraçar-te como o que lhe é próprio. Tal é o ponto de encontro que tentamos achar hoje nele descansar. Pois a paz de Deus está onde o teu ser, o seu filho, está agora, esperando para se encontrar consigo mesmo outra vez e ser um só. Ou seja, o Pai e o Filho estão esperando para se encontrar na luz e ser um só. Hoje, por 2 vezes, vamos dar 20 minutos para nos unirmos a essa reunião. Deixa-te levar até o teu ser. A sua força será a luz da qual a dádiva da vista te será dada. Então, deixe o escuro por um momento hoje e praticaremos ver a luz, fechando os olhos do corpo e pedindo a verdade que nos mostre como achar esse ponto de encontro do ser com o ser. Do ser com letra minúscula, eu, com o ser, Deus. Onde a luz e a força são uma só. Praticaremos assim de manhã e à noite. Após o encontro da manhã, usaremos o dia em preparação para o momento à noite, em que nos encontraremos novamente em confiança. Vamos repetir a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível e reconhecer que estamos sendo introduzidos à visão e conduzidos para longe da escuridão, em direção à luz, onde só milagres podem ser percebidos. Então, a lição de hoje: milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Beijo, luz, e até amanhã.